Não é bom que o homem esteja só, Deus dizendo, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o propósito de Deus com a família, né? O homem estar unido com a sua mulher, né? Numa só carne, numa só visão, com uma só meta. Esse é o propósito. Mas embora a gente saiba o que a Bíblia fala sobre família, embora a gente saiba que a família nasceu no coração de Deus, embora a gente saiba que a família é o resultado de uma observação do pai, Deus olhou Adão e falou, cara, não está legal não, né? Vou dar uma melhorada. Embora a gente saiba disso tudo, a gente percebe, né, que às vezes na prática a vida a dois, a vida em família não é tão simples assim. Principalmente quando as crises aparecem. E você sabe que por conta das nossas diferenças, as crises aparecem. Às vezes, uma coisa que é muito simples, uma coisa que é bem simples, que Deus criou para abençoar o homem, às vezes a gente transforma numa equação doida e a gente não consegue bem, caramba, eu estou diante da minha família e tento buscar clareza, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente, por mais que a gente faça, a gente não consegue chegar. Que história é essa? Que história é essa? Né? Alguém vai dizer o seguinte, tem sempre aquela turma do versículo do caminhão, né, que tem aqueles ditos nos caminhões que vão falando, e alguém vai falar o seguinte, que olha, que família, que relacionamento a dois, que casamento, ele é como uma moto, né, porque foi feito para cair, ou seja, não dá para ficar em pé. Se você largar a moto sozinha, ela vai cair, ela vai, sabe, você precisa equilibrar, você precisa botar um descanso, mas alguém vai falar isso. Outros vão dizer que família é como um submarino. Né? A galera de marinha que falava isso. O que é isso, pastor? Olha, pode até flutuar, mas foi feito para afundar. E essa não é a visão. Essa é a visão de um mundo que nos é imposta pelo resultado das famílias que não dão certo. Né, o pessoal que gosta de estar sempre comprando carro e tal, vai dizer que a família é igual ao test drive, né? Você chega ali, dá uma olhadinha, dirige um pouquinho, dá uma esticada com o carro. Cara, não gostei, vou trocar, não quero esse não, vou comprar outros. Mas, na verdade, esse não é o propósito de Deus para a família. Deus criou a família para que nós fôssemos assim. E essa é uma realidade. Deus criou a família. Aí você fala o seguinte, para quê, pastor? Para a gente engordar junto. É claro. Você repara que todo mundo casa magrinho e de repente... Mas óbvio que eu não estou dizendo, né? Óbvio que eu não estou dizendo que Deus criou a família para isso. Isso, por alguma razão, acontece com a maioria das pessoas. Aconteceu comigo. Mas Deus criou a família para que ela andasse unida. Né? Eu queria que você olhasse não no shape do elefante, mas que eles estão unidos aqui. Os elefantes estão juntos. Deus uniu homem e mulher, fazendo dos dois uma só carne. E família é uma instituição que foi feita para dar certo. Posso ouvir um amém isso aí? No que depender de Deus, as nossas famílias, a minha família, a sua família, já é um sucesso. Você crê nisso? Diga amém. Você pode declarar isso assim, a minha família é um sucesso. É isso aí, ainda que pela fé, declare isso. Porque as coisas vão mudar. Pastor, como que você tem tanta certeza que as coisas vão mudar? O bicho está feio lá, o negócio está, né, pegando fogo lá em casa. Vão mudar porque a Bíblia criou você, te constituiu, ou seja, dentro de uma família, para dar certo. Você crê nisso? Você recebe isso aí com o coração aberto? Legal. Efésios, eu acho que declara isso comigo. Deus instituiu a minha família para dar certo.
Efésios capítulo 5, verso 22, até o capítulo 6, verso de número 4, vai trazer para a gente um modelo de família. Um modelo de família cristã. E, na verdade, Paulo, ele fala àquela igreja, ele vai falando acerca de vários assuntos. E quando ele vai falar de família, o tema que a sociedade bíblica coloca ali é lar, né? O modelo do lar cristão. Ele começa a dar algumas instruções para o marido, para a esposa, para o filho, para o pai em relação ao filho. Família é isso. Na igreja, a gente precisa aprender isso. E ele fala sobre o relacionamento marido e mulher, como deve ser esse relacionamento. Paulo vai falar sobre o relacionamento entre filhos e pai, e pais e filhos. Paulo dá a dica para que o pessoal chegasse, e ele vai começar falando o seguinte: olha, eu vou começar primeiro a falar aos maridos. Né? Porque Paulo é muito enfático. Paulo compara a família a Cristo e a igreja. Essa é a comparação. Marido e mulher é comparado a Cristo e a igreja. E Paulo coloca ali nessa ilustração o marido como cabeça da família. E ele coloca algumas condições, cara, para o cara: olha, você que é o cabeça, você que é o marido. E ele vai falar o seguinte: marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quantos maridos nós temos aqui? Levante a mão. É isso aí, isso é pra gente, né? Eu sou o primeiro da relação, eu sou o primeiro da lista. E Paulo, ele passa pra gente aqui uma missão, assim, muito completa, muito ampla, porque você amar a sua mulher, como Cristo amou a igreja, cara. Paulo está falando de um amor incondicional. Paulo está falando de um amor que é acima daquela birrinha, de um amor que é acima de coisas pequenas, sabe? Sabe aquelas coisas que enchem a gente, tornam a nossa relação às vezes ruim? Paulo está falando, cara, você não foi chamado, você que é marido, você não foi chamado para isso. Você tem um papel na tua casa. Qual o papel? Amar a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Pastor, é simples? Isso não é simples. Não é simples. Mas é uma coisa que funciona. Porque vai uma dica para os maridos, eu sou o primeiro deles para receber isso, porque eu preciso disso a cada dia. O dia que eu amar a minha mulher e conseguir amar a minha mulher na mesma dimensão que Cristo amou a igreja, os meus problemas acabaram. Da mesma forma que você segue a Jesus em amor, porque você foi amado primeiro, a esposa segue o marido, porque ela foi amada primeiro. Então não adianta a gente como marido, né? E mais uma vez eu me coloco aqui no primeiro da relação, não adianta nós maridos a gente ficar aqui batendo, brigando com a esposa, aqui, tentando obrigar a esposa às coisas, porque isso já passou da nossa vida. As coisas precisam ser conquistadas por amor. E Cristo nos amou quando nós éramos pecadores, nós não merecíamos o amor de Cristo, e mesmo assim, Ele não se poupou, Ele nos amou de tal maneira, que Ele se entregou por nós, para nos ver felizes. E a missão do marido na família é essa, é de ser o cara que vai amar a sua mulher, de tal forma, que as coisas, né, sejam melhorem na vida dela. Marido, você existe para servir a tua mulher. Você crê nisso? Diga amém. Posso ouvir um amém? Cara, Ana, amém. É isso aí. Esposa está aqui, eu quero dizer isso aqui. Amém, Ana. O marido existe para isso. Da mesma maneira, por essa analogia que Paulo faz com Cristo, com a igreja, da mesma maneira que Paulo fala que Cristo agora, Ele nos amou ainda quando nós não éramos merecedores, assim esse deve ser o nosso amor pela nossa esposa. Mulheres, por sua vez, está escrito lá, olha, sejam, o quê? Submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, como a Jesus. Porque o marido é o cabeça da mulher,
como também Cristo é o cabeça da igreja. Ah, pastor, mas aí não. Agora esse negócio de submissão aí, o bicho pegou, estava bom, né? Eu quero ser amada, né? Mas esse negócio de me submeter ao meu marido, né? De me colocar numa posição de inferioridade, eu não quero. Não aceito isso não, o tempo mudou. Né? Essa palavra de Paulo aí, na verdade, foi para uma época onde as mulheres, né, eram completamente alheias às coisas da sociedade, né? Então não estudavam. Hoje em dia a gente está em outra época. Mas na verdade isso continua. E eu vou dizer para você que não é difícil você se submeter. Quando a gente fala submissão, essa é uma palavra que causa uma certa estranheza, principalmente nas mulheres. Às vezes até uma rebeldia, eu não me submeto, eu não vou, eu não concordo com essa palavra. Né, pastor, estava bom, enquanto você estava falando de marido amar a mulher, agora, quando a gente fala de se submeter, isso aí não é comigo não, né? É igual para igual, ali, tete a tete, a gente decide tudo junto, amém. Na verdade, quando o marido ama a mulher e a mulher entende isso e serve o marido por amor, vocês vão resolver tudo juntos. Não vai ter briga, não vai ter um querendo ser maior que o outro, porque o amor prevalece. Mas a palavra submissão aí não está dizendo, ou seja, que a mulher vai ter que ser escrava do marido, se sujeitar a maus tratos, nada disso. Paulo está falando de respeito. Olha, você deve respeitar teu marido. Você deve, né, respeitar o seu marido como nós somos submissos. Veja o seu marido como cabeça da família. Pastor, essa palavra aí, essa prosa, eu já não estou gostando muito. Nós somos a igreja do século XXI, estou falando a palavra de Deus. Estou mostrando a Bíblia para vocês. Quer dar certo como família? Faz isso. Não é o que eu acho, não é o pastor Jorge, eu estou mostrando a Bíblia, simples como ela é, clara como ela é. E quando a gente abre o coração para isso, as coisas vão acontecer na nossa vida. Alguém falou, e está escrito isso na palavra de Deus, que a mulher quer ser amada e o homem quer ser respeitado. Pastor, de onde tiraram esse negócio? Da própria Bíblia. Né? Uma vez o pastor Maurício falou isso numa reunião, num encontro de casais desse da vida, há anos atrás. Eu estava dando uma palestra também, e ele estava dando uma palestra, e o tema da palestra dele foi esse. Esse tema ficou no meu coração. Caramba, é verdade, né? O homem, ele quer ser respeitado. A mulher, ela é mais emotiva, mais emocional, né? Porque a necessidade maior da mulher é ser amada. É verdade isso ou não? E o homem não. O homem é aquele cara mais, turrão e tal, ele quer ser respeitado. Mas por quê? Por isso a Bíblia fala, marido, amai as vossas mulheres, porque elas querem o quê? Ser amadas, se sentir amadas. Mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, porque eles querem se sentir respeitados. Olha só o que Paulo diz, aqui mesmo, dentro desse texto, capítulo 5, verso 33, cada um de vós, Paulo falando aos maridos aqui, né? Ame sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Então eu estou tentando desconstruir na tua cabeça, você que é marido, aquele conceito de submissão, onde você tem uma mulher escrava do teu lado. Cara, Deus não te chamou, Deus não quer que você veja a sua esposa como escrava. Deus quer que você veja a sua esposa como parte de você. Deus quer que você olhe para a sua esposa com olhos de amor. Quando você fizer isso, o que vai acontecer? Automaticamente, a sua esposa vai respeitar você, vai admirar você, e as coisas vão melhorar. Eu posso ouvir um amém isso aí? Amém. É isso aí. Essa parte não é igual a do elefantinho, que todo mundo gostou e tal. Essa parte é uma parte que fala sobre família, é a vida como ela é. E são conselhos práticos da palavra de Deus. São conselhos da palavra de Deus. Então, quer dizer, eu amo minha esposa, falo isso sempre para ela, né? Às vezes eu ligo lá para o trabalho dela e falo assim, filha, eu só liguei para te dizer que te amo. Eu falei isso, aliás, eu liguei hoje, não fiz?
Por que eu falei? É verdade, eu liguei hoje, eu sabia que eu ia pregar hoje, que eu ia dar essa zela. Não, eu costumo fazer isso. Pô, pastor aí. Não. Mas é assim. Né? E esse respeito a gente vai conquistando. Né? Eu estou falando assim com a minha esposa, porque é a minha metade que está aqui. Então eu estou dando o meu próprio exemplo com ela, porque, na verdade, eu preciso falar de alguma coisa que eu preciso viver. Quando a gente fala aquilo que a gente não vive, dá ruim. Não é verdade? É verdade, a gente precisa falar daquilo que a gente vive. Né? Então, isso é legal, você, o marido, mostrar essa preocupação. E a mulher, sabe, está ali e tal. E isso acontece naturalmente. Na minha própria experiência de relacionamento e casado, né, a gente começou, e todo casal começa assim, no início tem uma fase de adaptação. Né, são duas pessoas, e minha esposa já era formada, e tinha o consultório dela quando nós casamos, e tal, profissão, aquela coisa toda, senhora de si, olha aí. E aí quando você vai juntar assim, né, as duas opiniões são muito importantes. E até a gente entender que a gente precisava chegar em um consenso, a gente foi começando a aprender as coisas, a gente foi começando a trabalhar isso na nossa vida, e hoje a gente não tem absolutamente nenhum problema. Né? Hoje, simplesmente, eu mando ela. Alguém vai dizer o seguinte, né? Alguém vai falar o seguinte, olha, a última palavra de casa é sempre do marido, não é verdade? E ele é quem sempre fala mais alto. Depois da janta, a mulher olha para o marido, né? O marido feliz e tal, querendo descansar um pouquinho e tal. A mulher olha para ele e fala assim, olha, vai lavar a louça agora. Aí o marido, né, fica meio constrangido e eu já vou e tal. E vai lavar. Quem manda lá é ela, não tem jeito. Mas essa é a realidade da nossa vida. Né? Então, o marido, ele precisa ter essa percepção. Cara, você foi chamado para amar sua mulher incondicionalmente. E aí, quando você quer algum tipo de submissão da tua mulher, que você não está tendo, a culpa não é dela não, cara. A culpa não é dela. Né? A culpa, muitas vezes, é nossa. Por quê? Porque a gente está pecando em alguma coisa, porque é impossível você dizer que ama Cristo, ser alcançado pelo amor de Cristo e não servi-lo voluntariamente e não servi-lo em amor. E no casamento é a mesma coisa, é impossível, né? Você ser cheia do amor do marido como mulher e não servir ao seu esposo como cabeça voluntariamente. Não há disputa. Estão entendendo isso aí, gente? Guarda isso aí no teu coração. Cara, por que a gente vive numa época em que os casamentos são desfeitos assim com uma facilidade danada, né? Eu tento aí, eu vou casar, se não der certo eu tento de novo, e de novo, e de novo. Por que acontece isso? Justamente porque os princípios da palavra de Deus que precisam nortear a nossa relação de família não são colocados em prática. E a gente acaba desfrutando, ou seja, deixando de desfrutar do melhor de Deus para as nossas vidas. Tá bom? Beleza, o filho está aqui, né? Ainda bem que o pastor só está falando de pai e mãe, chegou, tá fez, cara. Agora é para os filhos, ele continua falando ali, ó. O apóstolo Paulo fala no capítulo 6, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja longa, né, e que você tenha longa vida sobre a terra. Filhos, a gente tem uma responsabilidade. Uma pessoa falou assim para mim, pastor, você vai direcionar a sua pregação para casais hoje? Ou posso levar meu filho? Leva teu filho, cara. Leva aí que vai sobrar para ele também nessa história, né? Filhos, obedecei a vossos pais. Não tem jeito, essa é uma lei bíblica, né? E Paulo, ele pega um mandamento que foi dado no tempo da lei e homologa e ratifica, fala, filhos, olha, esse é o primeiro mandamento com promessa, cara. Obedecei os vossos pais. Você que é filho, honra o teu pai.
Isso vai te fazer bem, né? Você vai aumentar os teus dias sobre a terra se você agir dessa maneira, né? Pais, como é que eu trato meu filho? Meu filho ele vai ter que fazer sempre aquilo que eu quero, né? A gente sabe que a gente tem pais também que são difíceis, né? Eu vou tirar um pouquinho da culpa dos filhos, mas às vezes tem pais que gostam de fazer uma pirraça com o filho, né? E fala o seguinte: olha, eu mando e pronto, acabou. Aí o filho fica chateado, aí o filho fica magoado, aí não se estabelece uma relação legal, porque o pai é aquele cara que manda na lei, na obrigação, vai ter que fazer assim, é do meu jeito, e não há um entendimento. O pai não tenta ser flexível, né? Às vezes o pai ou a mãe faz até uma pirraça com o filho, não vai mesmo e pronto, acabou e tal, sou o que mando, e fica aí e tal, e o filho fica cheio de ira no coração. Cara, não faz isso não, né? Paulo traz esse modelo: olha, não provoques a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina, né? Na demonstração do Senhor. O que é isso? Paulo está falando, essa disciplina aqui não é para você disciplinar o teu filho, botar o moleque de castigo lá. Não é nada disso não, é para você tratar em amor o teu filho, ensinar em amor. Perceba que é o amor que vai permeando a relação do casamento, né? O amor que, muito mais do que aquela atração física que você tem, que a Paula olha para o Igor e fala assim: esse negão é maravilhoso, cara mais lindo que eu conheço, olha o cabelão dele aí, né? Ele é um show. E o Igor fala a mesma coisa para a Paula, né? Essa menina, essa loura é maravilhosa. Porque não é esse amor do primeiro momento, a gente está falando de um amor de Deus que é derramado sobre a família. Isso, óbvio, é muito importante, né? A gente tem o amor eros, que é o amor da atração física, da atração sexual, que precisa estar presente no relacionamento. Mas eu estou falando aqui de um amor de Deus. Eu estou falando aqui de uma consideração que o marido tem para com a sua mulher, de olhar para ela e falar assim: cara, eu tenho que cuidar dessa mulher. Porque Deus colocou essa mulher para me abençoar. Quem estava triste era eu, não era ela. Quem estava triste era Adão, não era Eva. Adão estava triste. Deus chegou, fez uma Eva para ele ficar feliz. E a Bíblia não fala que Adão ficou feliz quando a Eva chegou, mas com certeza ele ficou. Por quê? Porque era homem, né? Então ele naturalmente olhou: caramba, coisa bonita que Deus fez, né? É para mim? Deve ter feito isso, né? Posso pegar, posso botar a mão? Ele deve ter feito isso. E aí viu que era muito bom mesmo, né? E falou igual Deus: olha, viu que era muito bom. Mas a vida, a família é isso. Quando Deus olha para a gente como família, Deus, Ele vê a nossa família, vê na nossa família algo que já deu certo. Declare comigo, mais uma vez, para ficar no teu coração isso aí, fala assim: Deus instituiu a minha família para que ela fosse um lugar de bênção. Aí você vai falar para mim: pastor, vai lá em casa, as coisas estão terríveis. É possível que alguém diga isso? É possível que muitos de vocês digam isso. Pastor, as coisas estão meio complicadas lá em casa. As coisas não estão simples, as coisas precisam mudar, as coisas precisam melhorar lá em casa. E eu vou dizer o seguinte para você: olha, mantenha a calma. Não toma nenhuma decisão precipitada. Fica tranquilo, né? Keep calm, fica tranquilo, mantenha a sua calma, que as coisas vão mudar. Creia nisso, né? Depois da noite de choro, cara, a alegria vai nascer pela manhã. Isso é promessa para a tua vida. Você sabe que o primeiro milagre que Jesus fez foi um milagre que Jesus fez numa cerimônia de casamento. Ou seja, acabou o vinho, deu ruim, a crise se estabeleceu. Aí o que acontece? Jesus vem e faz um milagre, transforma água em vinho, e ele restaura a alegria daquela festa, a honra daquela família. Isso acontece nos nossos casamentos, nas nossas famílias, quando nós damos abertura ao Espírito Santo, abertura ao Senhor, e tentamos andar em cima daquilo que nós vimos aqui, dos conceitos e dos ensinamentos bíblicos. Lembre-se das promessas que Deus já fez a respeito da sua família.
a respeito da sua casa. Deus fez várias promessas, que quando você olha para a sua família e fala assim, caramba, eu não quero, eu estou achando que não vai dar, eu vou abrir mão disso. Lembra que Deus te prometeu tantas coisas. E elas estão disponíveis para você. Por exemplo, Provérbios capítulo 3, verso 33, vai dizer o seguinte: Deus abençoará a habitação do justo. Quantos justos nós temos aqui? Digam amém. Essa promessa é para você. Deus abençoará a tua casa. Isaías vai falar o seguinte, Isaías capítulo 61, verso 9, a sua família, a sua posteridade, algumas versões, será conhecida entre as nações, e seus descendentes no meio dos povos, todos quantos virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Você é a família bendita. Diga assim, a minha família é uma família bendita. Salmo de número 107, verso 41, vai falar o seguinte para mim: o Senhor levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e prospera a sua família como rebanhos. Isso é promessa de Deus para você. Pastor, não estou conseguindo enxergar isso. Cara, se fixa nas promessas de Deus. Atos, capítulo 16, verso 31, vai dizer o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo quem? Tu e a tua casa. Senhor, a promessa de salvação para o meu esposo que não está na igreja, a promessa de libertação para o seu filho, que de repente não está na igreja, está envolvido em alguma coisa que você não acha legal. A promessa de salvação. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Jeremias capítulo 29, verso 11, vai falar o seguinte, olha, Deus falando, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito da sua família, da sua casa, diz o Senhor. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito do seu relacionamento, diz o Senhor. Pensamentos de paz, para te dar o fim que você deseja. Caramba, tantas promessas, pastor. Tem mais? Tem muitas outras. Mas eu vou dizer uma que vai chancelar todas essas, assim, ó. Paulo vai falar em 2 Coríntios 1, capítulo 20, o seguinte, olha, porque quantas são as promessas de Deus a seu respeito, todas você tem nele o que? O sim e o amém. Porquanto também por ele o amém, para a glória de Deus. Ele fez promessas acerca da tua família e ele tem aí a confirmação. Deus é fiel à sua palavra. Muito maior e muito mais do que um compromisso que Deus tem comigo e com você. Deus tem um compromisso com a sua palavra. E ele não pode mudar o que ele escreveu. Deus tem, a Bíblia diz que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Aquilo que ele prometeu, ele vai estabelecer na sua vida. Você crê nisso? No que depender dele, a tua família, a tua casa já é um sucesso. Talvez você hoje fale assim, pastor, cara, só pela fé mesmo. O negócio está meio complicado lá, né? Só pela fé. Até para eu vir à igreja, até para eu chegar aqui, teve uma discussão danada lá em casa. Ou então, de repente, você vai falar assim para mim, pastor, a gente já tentou tudo. A gente já tentou de todas as formas, a gente já, sei lá, recorreu a psicólogo, a gente já fez voto, mas não aconteceu nada. A gente está cansado. Quando a gente tenta, quebra a cara, a gente cansa às vezes, não é verdade? É verdade, a tendência natural do homem. Mas eu queria dizer para você o seguinte, cara, vale a pena você continuar a tentar, vale a pena você crer na palavra de Deus, vale a pena você se manter fiel àquilo que a Bíblia diz, porque você verá a bênção de Deus se estabelecer na tua casa. Você recebe isso? Diga amém. E aí quando o cansaço bate, eu quero lembrar para você aquela passagem em que Pedro, ao ser chamado por Jesus, Pedro havia pescado durante toda a noite. A Bíblia diz isso.
Toda noite Pedro pesca, tenta estar ali pescando e tal, e nada. E Pedro era um pescador profissional. Pedro tirava do mar o seu sustento. Ele sabia, né? Ele conhecia marés, conhecia a maneira de pescar. Ele conhecia tudo isso, mas ele pescou. A Bíblia diz que ele ficou toda noite pescando. E já pela manhã, Pedro exausto. E por que eu vou falar que Pedro estava exausto? Porque as embarcações daquela época não dispunham de motores como as nossas. Eram embarcações que eram a remo e tinham uma vela. E às vezes, você sabe, se você já navegou com uma embarcação a vela, você sabe que às vezes o vento não te empurra. Você precisa... E o pior, naquela época, não existia rede de nylon, não. O material não era impermeável. Você imagina o cara lançando a rede, puxando aquela rede encharcada, pesada. Nada. Vamos de novo. Agora vem alguma coisa e nada. Não, vamos para lá, e vai, rema para cá, e já exausto, desanimado, e lança a rede de novo. E puxa aquela rede pesada, encharcada. Naturalmente que no dia de manhã, pela manhã, Pedro estava exausto. Pedro estava cansado. E aí chega um cara chamado Jesus e fala: Pedro, lança a tua rede, cara. Aí Pedro olha: Jesus, lancei a rede a noite toda. Né? Esse cara é carpinteiro, né? Vem querer me ensinar, eu sou pescador. Né? Naturalmente, Pedro já devia ter ouvido falar de Jesus. Né? Jesus devia ser o assunto do momento ali. Tem um cara curando, tem um cara pregando, tem um cara aí que... E aí Jesus chega: Pedro, lança a rede. Naturalmente Pedro deve ter pensado, ele não falou isso, mas ele deve ter pensado: Senhor, eu estou exausto. Senhor, eu não aguento mais puxar essa rede. Jesus, eu puxei essa rede a noite toda. Jesus, eu não peguei nada, as minhas tentativas foram frustradas, eu não consegui nada. Eu conheço esse mar. Eu sei que se eu lançar a rede novamente, eu não vou pescar nada, vai ser mais um esforço jogado fora. Mas, Jesus, sob a tua palavra, sob a tua ordem, sob a tua perspectiva, sobre aquilo que tu estás dizendo, eu lançarei a rede. Às vezes é difícil a gente dar essa abertura, né? A gente está olhando, e o que Jesus fala para a gente é o seguinte: olha, o que Jesus fala, né? A gente lê um texto de Gênesis, e o que Deus fala para a gente é o seguinte: olha, o que Deus uniu, não separe o homem. A tua casa, a tua família, foi Deus quem constituiu. Foi Deus que uniu vocês ali naquele espaço. E a palavra de Deus é muito simples, é muito clara. Olha, Ele tem bênção para você. Né? Continuem firmes, continuem lançando a rede, porque a boa pesca vai chegar, porque a bênção vai chegar, porque vocês serão alcançados pela bênção de Deus, porque vocês verão o fruto daquilo que vocês estão trabalhando. Pedro deixou de lado talvez tudo o que ele conhecia e pensava para andar segundo a palavra de Deus. E quando nós andamos segundo a palavra de Deus, as coisas acontecem e a situação muda. Você crê nisso? Eu quero orar por você antes da gente finalizar essa palavra. E eu tenho certeza que aqui nesse lugar tem famílias que precisavam ouvir essa palavra. Tenho certeza absoluta. Sabe por quê? Porque o Senhor te trouxe aqui. Você crê nisso? Eu preciso ouvir essa palavra, eu preciso me encher dessa palavra diariamente, né? Isso é um encher cotidiano. A gente vai se enchendo, colocando em prática na nossa vida. E eu quero a cada dia amar minha esposa, amar minha família, minhas filhas, respeitá-las, né? Como elas precisam ser respeitadas e amadas. Com certeza isso vai se reverter para mim.
ela vai me respeitar, vai me amar, vai me considerar. A gente não vai brigar. Eu não vou precisar ficar aqui, né, trocando aqueles elogios que você sabe que às vezes acontecem. As coisas vão acontecer, sabe? Você vai ter um bom relacionamento com teu filho, ele vai ter um bom relacionamento contigo. Se você é filho, respeite os seus pais. Se você é filho, honre seu pai e sua mãe. São bênçãos de Deus, são pessoas que Deus colocou no mundo para cuidar de você quando você era pequenininho. De repente, hoje, você já não é mais pequenininho, mas foram pessoas que Deus separou para cuidar da tua vida. Guarda isso no teu coração, quero orar por você. Eu queria pedir a você que de repente, sabe, está precisando dessa oração. Eu não quero que você venha aqui não, simplesmente eu vou pedir que você curve sua cabeça, daí a gente vai orar, pedindo que Deus nos abençoe. Vocês entenderam essa mensagem aí? Entenderam essa palavra? É o que Deus tinha pra gente, é o que Deus colocou no meu coração para falar para vocês. E eu quero terminar abençoando a sua vida, a vida da sua família. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, as nossas famílias em Tuas mãos, Senhor. Cada relacionamento aqui, ó Deus, representado. Eu tenho plena convicção de que muitas pessoas estão sem os seus cônjuges aqui, sem a sua outra metade na igreja, vieram só. Mas, Senhor, eu quero colocar esses relacionamentos em Tuas mãos, pedindo a Deus que Tu nos faça maridos melhores, Pai. Ensina-nos com Teu Espírito Santo para que nós, homens, sejamos maridos que amem as suas esposas, maridos que amem as suas mulheres, conforme o nosso modelo que é Cristo. Nos abençoe, Pai, nos ajude nessa maneira de amar as nossas mulheres, que as nossas mulheres se sintam amadas por nós, maridos, como nós nos sentimos amados por Jesus. Senhor, gera no coração de cada esposa também, meu Pai, esse respeito mútuo, ó Pai, essa consideração pelo seu esposo, reconhecendo, ó Pai, aquilo que a Bíblia fala, reconhecendo uma posição que a Bíblia estabelece para o marido. Que Tu possas, ó Deus, trazer a cada esposa essa maturidade em andar junto, em ser companheira, em ser a metade, em ser alguém que traga alegria, que complete. Senhor, a mulher está aqui para isso. Ela foi constituída para abençoar o homem nesse sentido e juntos serem uma só carne. Nos abençoe como Pai, Senhor, para que nós possamos tratar os nossos filhos com respeito, com decência, com amor, com tranquilidade, com paciência. Pai, nos abençoe e nos faça hábeis, Senhor, nos dê habilidade no trato com os nossos filhos, Senhor, ainda que de outra geração, ainda que com costumes diferentes. Senhor, nos dê habilidade vinda do Teu Espírito Santo. E, ó Deus, aos filhos, que Tu nos abençoe, Senhor. Também como filho te peço, que Tu coloque em nossos corações um respeito aos nossos pais, Senhor. Uma obediência aos nossos pais, uma honra aos nossos pais, Senhor, vinda do Senhor. Quando isso nos alcançar, quando nós alcançarmos essa maturidade, as nossas famílias serão diferentes. As nossas famílias serão realmente aquilo que a Bíblia diz que nós iremos ser. Famílias benditas, famílias abençoadas, famílias felizes, famílias vencedoras, famílias alegres, famílias prósperas. Nos abençoe, Pai. Nós queremos crescer nisso. Queremos receber de Ti, receber do Senhor. E pela porção da Tua palavra que Tu nos concede essa noite, nós Te agradecemos em nome de Jesus. E que a igreja diga amém. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe tua família.